Bem, gente, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Nós aqui, hoje no dia 16 de agosto de 2021, dia do filósofo e da filósofa, trazemos aqui para a nossa aula, hoje, o encerramento do nosso conteúdo do mês de agosto. Trazemos uma convidada especial, professora Gleiciane Fontinelli. Como já apresentei, é minha amiga aí, não vou dizer de infância, né, mas acho que minha amiga de pré-adolescência, desde os 15 anos que a gente se conhece. Já vai fazer 15 anos, né, Gleice? Os 30 anos já estão quase batendo aí na nossa porta. E a gente estudou junto no Colégio Estadual Professor Ivan, e aí a gente passou também junto na faculdade, né? Eu passei para filosofia, ela passou para ciências sociais, sociologia, e hoje a Gleiciane faz mestrado também na sua área. Gostaria que ela falasse um pouquinho a respeito disso, né? Um pouquinho da trajetória dela. Só para iniciar, viu, Gleice? E aí, como é que está sendo essa experiência de mestrado? Se tem que estudar muito, se não tem. E, em seguida, a Gleice, gente, vai falar... Estou chamando ela de Gleice porque, né? De maneira carinhosa, viu? Pode chamar ela de tia Gleice, Não, professora Gleiciane. E aí a Gleice vai falar um pouco hoje sobre o assunto que a gente vem abordando nesse mês de agosto, que é a política, as relações de poder, a formação do Estado, né? Como é que surgiu esse negócio de lei? Por que na vida humana a gente precisa de lei para tudo, né? Na escola, na rua, todos os lugares que a gente vai tem lei, regra, e aí tem a polícia, tem o banco, tem o governo. Parece que tem um monte de gente cuidando da nossa vida, né? Como foi que tudo isso surgiu? Então a Gleiciane vai falar sobre isso e sobre mais alguns assuntos hoje. Desde já, Gleice, eu agradeço por você ter aceito o convite e espero que os nossos alunos hoje se sintam bem à vontade com você, se sintam bem à vontade para participar dessa aula. Beleza? Então o tempo é todo seu. boa tarde para todo mundo de novo, né? Como o Santiago falou, e aí ele me chama de inglês, eu chamo ele de Sam. A gente se conhece já há muito tempo, a gente era colega de escola, assim como vocês, né? Participava dos mesmos grupos de seminário, acho que o terceiro ano inteiro a gente sempre estava sempre apresentando trabalho juntos. E a gente seguiu uma carreira acadêmica aí muito próxima, né? Caminhos estão sendo trilhados de forma bem parecida, só que ele é muito mais ativo do que eu sou um pouquinho mais preguiçosa, digamos assim, né? A gente confessa só um pouquinho, mas assim como ele, agora eu estou na trajetória do mestrado, e é um mestrado de antropologia, né? Como vocês bem sabem, é uma das ciências que vocês estudam através da sociologia, nas aulas de vocês, alguns conteúdos que vão entrar da antropologia, que é uma ciência social, né? E dentre a política, a sociologia e a antropologia, digamos que essa toca mais meu coração, é a que eu me identifico mais. Sou professora também aí há algum tempo, né? Trabalhava na EP de Camusim. E da escola agrícola eu tenho alguns vínculos, não como professora, mas já passou muita gente aí, inclusive a minha irmã, alguns de vocês talvez conheçam, devem estar me reconhecendo, que a gente é bem parecida. Mas, para aqueles alunos que pensam aí em ir para a graduação, que pensam em ir para a faculdade, ou seguir uma trajetória acadêmica, é um pouco demorado, mas é gratificante para quem tem interesse de estudar e chegar a um possível doutorado, como eu tenho fé que o professor de vocês aí vai chegar e não vai demorar muito, não. Ele vai ser doutor. Então, assim, a proposta que eu trouxe para vocês é a gente conversar mesmo sobre política, mas ela é uma conversa relacionada ao conteúdo de vocês, da filosofia, até porque a gente tem que ter em mente que todas as ciências humanas, elas se relacionam de alguma maneira, né? Elas vão estar sempre integradas. Elas têm os seus conteúdos específicos, mas elas têm conteúdos que circulam entre uma e outra, né? E se a gente for pensar não apenas as ciências humanas, mas todas as ciências como um todo, elas
conversam, em algum momento elas vão conversar. São conhecimentos que se complementam e que dão formação para o que a gente entende como sociedade e para o que vai fazer sentido para a nossa vida, tá? Então, assim, a filosofia e a sociologia, elas conversam bastante em muitos dos conteúdos. Eu acredito que vocês, que já estão no terceiro ano, percebem muito isso, né? Que parece até que é repetitivo, mas a abordagem metodológica é que vai diferenciar a forma como se conversa e como se vai pensar cada um dos conteúdos. Mas elas estão ali próximas, elas são irmãs, né? Digamos assim. Então, quero falar com vocês, inicialmente, sobre política, né? Que é uma palavra bem pertinente na nossa vida, mas que na maioria das vezes a gente não tem um entendimento sobre o que ela significa. Já te respondo, tá? Tu pergunta. Só eu vou deixar ela para o final, não vou esquecer dela, não, tá? Eu tiro sua dúvida em relação a isso. E aí, a gente está sempre falando sobre política, mas às vezes a gente não sabe o significado real dela ou não tem entendimento. Ou pior, né? A gente prefere não falar sobre política, porque a gente meio que criou um ditado popular, que é mais que uma falácia, né? É uma grande mentira, de que a gente não deve falar, a gente não deve discutir sobre política nem religião, né? Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque quando a gente não fala sobre algo, a gente deixa de argumentar sobre algo, a gente deixa de exercer o nosso cérebro para trabalhar certas coisas. E aí a gente começa a atrofiar ele e a gente começa a perder argumento. E ser humano sem argumento embasado de conhecimento não vale de nada, né? Então a gente precisa, sim, discutir sobre as coisas, refletir sobre os assuntos, principalmente sobre política, não para querer dar na cara do outro, ou bater no outro, ou não querer falar com ele, mas para você poder ter uma discussão saudável, em que ele coloque os pensamentos dele, você consiga colocar os seus, para um crescimento pessoal mesmo, e muitas vezes até profissional, né? Então, a gente precisa falar para aprender a falar sobre assuntos. Se a gente não fala, a gente não aprende a se posicionar sobre determinados assuntos. E a política, ela é um assunto muito importante de ser debatido, porque é a partir dos nossos debates, nossos argumentos, das nossas conversas, que a gente vai aprender a entender o que significa política de fato, né? E vai aprender a não falar besteira, que é o mais importante. E, principalmente, a saber eliminar o que seria uma história mentirosa em relação à política e o que seria uma história verdadeira. E dentro de cenários, né, que a gente vem vivendo aí há algum tempo, cenários políticos bem conflituosos, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, se a gente não se interessa por esse assunto, a gente se torna um ser humano muito alienado. Então, qualquer coisa que diga para você, você vai absorver como verdade, desde que você ache que seja interessante. E a gente precisa saber discutir mais, né, e saber questionar as pessoas sobre as coisas sem feri-las, mas para conseguir absorver algo para a gente. Então, isso é importante. E aí eu trouxe essa chart para vocês como uma maneira de fazer uma criticidade, tá? Nessa primeira, o rapazinho fala assim, né, seu político. E aí, quando ele faz isso, ele utiliza um tom de ofensa, né, para se dirigir ao outro. Então, chamar alguém de político seria ofender alguém, né? Imagino que você está numa discussão com seu colega aí, você quer ofendê-lo. Aí você chama ele de político, né? E a gente acaba fazendo isso porque a gente vai trazendo exemplos da nossa vivência, do que a gente vai vendo acontecer, de que político é uma coisa que não presta, né, que são todos corruptos, que político faz aquilo que não é certo. Então, acaba se tornando um sinônimo de algo ruim, né? Então, um sinônimo de ofensa. Então, é uma sátira nesse sentido. E a outra charge, ela vai fazer uma referência à famosa compra de votos, né? Que a gente vê muito acontecer ainda, é muito presente, é algo que a gente ainda consegue ver, principalmente nos municípios em que a gente vive, né? Que são municípios menores, e que esse tipo de coisa é mais possível de acontecer, mesmo que não seja o correto. E aí é novamente uma crítica ao qual a charge vai falar, né? Que num país sério, o político que compra voto, ele vai ser punido. Já, né, aqui no Brasil, ele seria eleito. É uma sátira
muito forte, inclusive, até porque a gente sabe que é algo bem real. Eu tenho certeza que cada um de vocês já conheceram alguém que vendeu o seu voto, ou você mesmo talvez tenha proposto se vender a alguém para ganhar lá seus 50 conto, né? Ou o ingresso de uma festa que você queria ir. Então, assim, a gente tem comportamentos errados em relação à política e a gente tem que ter consciência de que quem erra não é só o político que está lá no parlamento, não. Nós, enquanto cidadãos, temos comportamentos que são também errados e comportamentos corruptos. A gente fala muito de corrupção, mas a corrupção não está centrada só lá no parlamento, no Senado. Ela está centrada, inclusive, nas suas ações cotidianas. Se você se vende por qualquer coisa que alguém esteja te pagando, você está sendo corrupto de alguma maneira. Então, a corrupção, ela se torna difícil de ser combatida, não é só por conta dos políticos, é por conta do nosso comportamento enquanto cidadão. Então, vale a gente pensar também sobre essas questões, tá? Sobre esse ponto. Gente, vocês não se acanhem em dizer nada não, viu? Eu gosto de gente que fala, eu falo muito, mas vocês também podem falar no microfone, aí pelo chat, que eu vou ficar olhando. Qualquer coisa, o Santiago também me avisa de alguma coisa. Mas vamos lá. A palavra política, ela é uma palavra que provém do grego politeia, né? Acredito que o Santiago aí sabe melhor que eu. E ela é uma palavra que era usada para se referir a tudo que estava relacionado à polis, que seriam as famosas cidades-estados, né? Lá na Grécia, ao qual se falava sobre isso, que estaria relacionada a uma vida de coletividade. Então, imaginemos hoje. Hoje não se faz mais isso que se fazia na Grécia. Quando a gente começa a ter um entendimento do que seria a política de fato. Mas imaginemos o seguinte, imaginemos que hoje alguém se propõe aí numa praça pública falar sobre um determinado assunto que está em alta, assunto de interesse da população, e convoca outras pessoas a participarem desse momento, né? A participarem desse momento de conversa. Uma ação como essa traria uma representação muito parecida do que as cidades e estados faziam, né? Do que as polis faziam quando considerava a política, que seria chegar nas águas, né, nas praças públicas, e falar sobre a política, falar sobre a vida na cidade. E aquele momento era para que os cidadãos eles discutissem sobre o que aconteceria na cidade onde ele morava, né, nas suas cidades e estados. Seria um momento para dizer quais as necessidades, o que era importante, para falar realmente sobre aquilo. Então, assim, a gente não se comporta e não faz esse tipo de coisa, mas há muitos políticos por aí, muitas figuras políticas e até muitas figuras representativas dos nossos municípios que têm esse comportamento de fazer esse tipo de coisa, né? Os movimentos sociais, por exemplo, as entidades políticas sociais voltadas para a população fazem muito isso, né? De manifestações públicas, de conversa, eu não estou falando de manifestações públicas de sair andando nas ruas, estou falando daquelas manifestações públicas em que você usa o espaço público para falar sobre assuntos políticos, assuntos de interesse da população, da sua cidade, alguma coisa do tipo. Imagine aí que você e a sua turma resolveram falar sobre o problema da desigualdade social no município de vocês. Aí vocês começam a convocar os alunos da escola de vocês e os jovens da cidade de vocês para participar desse momento em uma praça pública. Vocês estariam tendo um comportamento muito parecido do que se fazia lá no começo, né? Quando começou a se pensar e agir politicamente. Então, a gente não faz o mesmo, mas a gente ainda tem comportamentos que ficaram comportamentos parecidos. E aí eu trago uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês me respondessem. O homem, ele é um animal político? Sei que vocês são falantes, hein? Sim, mas aí por que ele seria um animal político? Vamos lá? Não deixem falar só não, porque eu não vou ficar com vergonha. Por que o homem seria um animal político? O colega de vocês já disse que ele é, mas por quê? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que sim, porque ele sempre está atrás de melhorias, algo do tipo, ou então algo para interagir com o seu povo, alguém da sua cidade, ou até no seu grupo social.
Uhum, pode ser. É uma boa reflexão. Tipo, Alguém porque mais? ele vive em sociedade, acho assim. Por viver em sociedade também. Deixa eu só ver aqui. O por viver em sociedade seria uma característica muito importante, inclusive, né? Por precisar exercer nossas opiniões, né? Como o colega falou aí no chat, também seria um motivo para a gente considerar que o homem é um animal político. Mas eu diria para vocês assim, de forma mais simples. Nós somos um animal político porque nós necessitamos da política para organizar a nossa vida em sociedade. Tudo que a gente faz, gente, é política. Você vai participar de um almoço em família. E aí, esse almoço em família, para ele acontecer, vocês precisam se organizar de alguma maneira. Decidir o que cada um vai fazer naquele momento, o que cada um vai levar. Então, só essa questão da organização daquele almoço em família já é um ato político. Vocês vão discutir sobre o que vai ser levado para o almoço, sobre quem vai fazer, quanto dinheiro cada um vai dar, as pautas que vão ser conversadas no momento daquele almoço são assuntos que são discutidos coletivamente, então você já está se comportando politicamente. Então é da natureza do homem se comportar de forma política. A gente não foge da política. Então é por isso que eu digo para vocês que quando a gente utiliza aquele senso comum para dizer que não se deve falar sobre política, é uma grande falácia, é uma grande mentira. A gente não tem como fugir disso, porque nós somos seres políticos. É da nossa natureza utilizar o comportamento político para se organizar em sociedade, para conseguir viver com o outro. Tudo quando você está com seu irmão negociando, para quem tem irmão sabe muito bem isso. Quando você está com seu irmão negociando para ele não te dedurar com a tua mãe, você está falando com ele politicamente. Ali é uma disputa política, uma disputa de pensamento político, é uma disputa ideológica. Então você está tentando convencer ele a não te dedurar para a tua mãe por algo que tu fez. Aquele momento ali é um debate político. Então, isso faz parte da nossa natureza realmente. Então, não dá para a gente tentar fugir de falar sobre algo que está entranhado na gente, certo? Que faz parte da gente enquanto um ser social, enquanto um ser pensante, enquanto um ser racional, certo? Tudo que vocês fizerem na escola, nos relacionamentos amorosos de vocês, para ver quem vai ganhar alguma discussão, tudo isso é política, a gente não foge dela, tá? É intrínseco a nós. E isso tanto na natureza da gente enquanto ser social, quanto enquanto ser, né, no sentido filosófico mesmo, no sentido humano e tal. Leis, só Oi. contribuir com a tua fala, né? Que hoje a gente tem uma confusão muito grande quando a gente fala em política, por pensar que só dá para fazer política se a gente está afiliado num partido, né? A questão da política partidária. E os gregos, que tu citou aí na tua fala, são muito interessantes, porque eles encontram dois termos para designar as pessoas que gostavam e aquelas que não gostavam da política, né? Sim. Eles chamam as pessoas que gostavam da política justamente de politikos. E se a gente for traduzir para o português, significa uma preocupação com o outro. Então, ser político significa se preocupar com qualquer pessoa e essa pessoa não é você. Então, se você se preocupa, se você interage com outros, necessariamente você é um politikos. E o nome que eles deram para aqueles indivíduos que não se interessam pela política é idiotes, né, que a gente até flexionou essa palavra e utiliza ela no português, né, o idiota. O que é o idiotes para o grego? É aquele que não participa da política, não gosta de política, ou seja, é aquele que só pensa em si, é aquele que só mira atitudes, que só vê coisas boas, é aquele que só vive para alimentar, para agradar a si mesmo. Que é o que muitos de nós fazemos, que é o nosso comportamento, né? Comportamento idiota. Eu digo nosso, mas não estou apontando ninguém, tá? É só um modo de expressão. Quando a gente se vende por alguma coisa para votar em alguém, ou quando a gente se vende em relação à nossa própria vida cotidiana, alguma coisa. A gente está cometendo um ato idiota, né? De politicamente falando, né? De uma questão política. O Rafael falou não,
e refletiu. Será que a política hoje em dia é um fato social? Eu não diria que hoje em dia, ela sempre foi um fato social. Se a gente trouxer para a sociologia, né, a sociologia durkheimiana, a política ela é um fato social, porque ela é coercitiva, ela é geral, né, e ela faz parte da vida social. Então, ela pode, dentro da sociologia durkheimiana, ela seria considerada um fato social, sim. Em relação à propina, né, que é bem presente na vida política, a propina ela é presente na vida política, não apenas na vida política do Estado, mas na vida política da gente, a vida política cotidiana. Né? A gente tenta comprar as pessoas de alguma maneira ou se vender de alguma maneira o tempo inteiro, né? A gente utiliza esse tipo de coisa, comportamento corrupto, como barganha para conseguir o que a gente quer. Então, quando a gente se coloca muito longe de quem está lá no poder do Estado, a gente comete um erro, porque nós somos parecidos, às vezes, no cotidiano com algumas ações que nós cometemos. Então, nós temos que refletir também nesse sentido. Não estou dizendo que você faria o mesmo que ele se você fosse um político, né? Mas eu estou dizendo que muitas das ações erradas que você julga lá o outro fazer, às vezes você faz no seu cotidiano e não percebe, não se aponta, né? E isso cabe a gente também refletir sobre essas questões. E aí a política, ela pode ser vista no sentido cotidiano, né, como eu estou aqui refletindo com vocês, ou a política no sentido de ligada ao Estado, né, que aí seria justamente essa preocupação de pensar no outro, né, e agir como um ser político e não apenas pensando na gente. E aí a gente tem que trazer duas coisas diferentes, tá? Porque a gente às vezes não quer falar sobre política, porque a gente logo imagina a politicagem, que é o que acontece na maioria dos nossos municípios. Não vou me arriscar a dizer nada sobre nenhum município específico, não, mas alguns têm muito mais ações politiqueiras, né, de politicagem do que outros, e isso fica muito claro quando a gente passa para olhar para a realidade de alguns municípios vizinhos aos nossos. Então, o que seria a política, né? A política é a ciência do governo dos povos, é aquilo que a gente estuda no sentido ligado ao Estado, no sentido filosófico, social, no sentido de ciência mesmo, né? Quando a gente pensa a política no sentido das formas de organização de uma sociedade que, no sentido maior, ela forma o que a gente reconhece como Estado. E ela seria a arte de fazer o bem comum, como o Santiago falou, a arte de pensar, o modo de pensar no bem para todos, e não apenas para um indivíduo. E essa politicagem, né, ela é a politicagem mesquinha, a de interesses pessoais. É aquela política que você faz pensando em si mesmo e apenas nos seus interesses. Que é o que vai se assemelhar muito pela a camaradagem, sobre as vantagens, os benefícios próprios, que é o que a gente vê acontecer todo ano, principalmente todo ano político, né, de eleições, principalmente as eleições municipais, são esses comportamentos. As pessoas votam porque esperam um emprego de prefeitura. Votam porque, se não votar, o fulano pode tirar o emprego que eu já tenho. Votam porque o cara prometeu dar 1 milheiro de tijolo. Eu voto porque o fulano da prefeitura é parente da minha tia, que é não sei o que meu. Então, todos esses tipos de comportamento vão se enquadrando no que a gente vai considerando como politicagem, que é o que faz a gente não ter interesse de falar sobre política. Porque sempre quando a gente imagina política, a gente imagina logo isso. As barganhas, as camaradagens, as vantagens que vão surgindo. Então, a gente criou um desencantamento do que seria a política e falar sobre ela, porque a gente imagina logo isso. Então, digamos que eu convido vocês aqui para numa sexta-feira à tarde a gente conversar sobre o cenário, né, da pandemia do Covid-19 aqui no Ceará, e a gente analisar como que o nosso governador, os nossos deputados estão se comportando em relação à pandemia. Nós estaríamos tendo uma conversa política nesse momento. Mas aí muitos vão se negar a participarem porque vão imaginar que fulano vai puxar vantagens lá do governador e o outro vai acusar o outro fulano. Aí a gente começa a imaginar que aquele momento ele não vai ser um momento para falar sobre política, mas para defender um ou outro.
E aí, se você imagina isso, então aquele momento ele deixa de ser um momento político para ser um momento de politicagem. E isso não interessaria para mim, por exemplo, ao fazer um convite desse para vocês. Porque não é a politicagem que me interessa, é a política que me interessa. Então, a gente tem que despertar esse encantamento por falar de política para ter argumentos, para ter conhecimento, para ser uma pessoa mais informada, mais instruída nesse sentido, né? Não é ruim falar sobre política. É ruim pensar a política quando a gente pensa ela no sentido mais mesquinho que ela tem, que é esse que muitas vezes a gente vê no cotidiano, nas relações do dia a dia que a gente vai percebendo, né? A gente só consegue trabalhar na prefeitura se a gente tiver um padrinho. A gente só consegue fazer isso se alguém ajudar. Então, isso não deve interessar para a gente. Mas lembrando que esse tipo de coisa acontece não por um comportamento só do político, mas nosso enquanto cidadão, tá? Acho que vale a gente chamar a atenção para isso também. Sempre se coloque como um ser político e possivelmente corrupto. Faça sempre essa reflexão para não se cometer erros. Mas a política, né, no sentido social, ela está relacionada diretamente com a vida em sociedade. Se a gente vive coletivamente com outras pessoas, a gente vive a política, a gente não consegue fugir dela. E ela está no sentido de fazer com que cada indivíduo expresse suas diferenças, seus conflitos, e sem a política, a vida social, ela seria um caos, né, porque a gente não teria como conversar sobre nenhum assunto, sobre nada, tá? Então, vale a gente também considerar esse ponto. E aí a política, no sentido estatal, no sentido de Estado, ela surge para garantir a estabilidade social. E aí, quem vai garantir essa estabilidade, esse equilíbrio social, é a figura do Estado, né, que é a figura máxima dessa organização social política. Então, o poder político ele é exercido pelo Estado, em conjunto com o cidadão, em conjunto com os indivíduos, e somente o Estado, né, que representaria a força política maior, teria, por exemplo, o direito de exercer o poder coercitivo sobre as pessoas, inclusive através da força física, né? Isso lá na sociologia vocês utilizam. Aliás, vocês estudam quando pensam que o Estado ele pode agir a partir do uso legítimo da força física para manter o controle da vida social, para que a gente não viva um caos, né? Então, o Estado é a única forma legítima para exercer violência sobre alguém, e aí existem as representações, as instituições de segurança justamente para fazerem isso pelo Estado. Mas por que se fala em força legítima, né? Porque essa violência ela só deve ser utilizada em último caso, e ela deve ser utilizada para defender a todo mundo, um conjunto de pessoas, e não apenas uma pessoa, né? A gente tem sempre que pensar em coletividade, tá? A luta pelo poder político, ela passa a ser uma das características mais marcantes na política. Quando a gente pensa, por exemplo, que alguém quer se candidatar a alguma representação política, a gente imagina logo que a pessoa quer chegar ao poder para garantir, por exemplo, emprego para a família dela toda, ou emprego para aquele monte de gente que é amigo dela, mas às vezes a gente não para pensar que realmente existem pessoas que querem chegar ao poder político para mudar alguma realidade social, né? Para mudar alguma situação que esteja acontecendo. Tinha um colega não, um ex-aluno meu que falava muito que ele queria ser vereador. E aí muitos colegas dele diziam que ele queria ser vereador para ele enriquecer a família dele, né? E aí ele dizia, em conversas particulares comigo, que o interesse dele não era esse, que o interesse dele era mudar uma realidade social que ele via aqui em Camusim, que ele não gostava. Então, o interesse de fato dele ao entrar na política, né, era justamente fazer uma mudança coletiva. Se ele iria fazer isso, né, se ele conseguisse candidatar e ganhar, se ele chegaria a fazer isso, eu não sei, mas a vontade dele é essa, né. Só que muitos querem chegar, geralmente, na política, no Estado, enquanto figura política, para exercer o poder de maneira equivocada, né? E a gente sabe que tem muitos candidatos, muitos representantes políticos que fazem isso daí, que chegam no poder político, não querem mais nem saber do cidadão, não criam leis, não fazem o seu trabalho direito, estão apenas pensando nos interesses particulares deles. A gente também tem consciência sobre isso. Mas existe muito político bom, né, que está preocupado com a realidade coletiva, que está preocupado em exercer, de fato, a função dele. Cabe
gente, a gente pensar o seguinte, que quem está lá no Estado representando a gente não é o nosso patrão. Não é. Ele não é o nosso patrão. Imaginemos que o Estado seja uma grande empresa. E nessa grande empresa, a gente precisa de funcionários para trabalhar. E para contratar esses funcionários, a gente precisa que alguém faça isso. Então, imaginemos que quem contrata os funcionários desse Estado, que é uma grande empresa, somos nós. Então, somos nós que somos patrões daquelas pessoas que estão lá no Estado. Não é o político que tem que ter medo. Aliás, não é você que tem que ter medo do político. É o político que tem que ter medo de você. Porque você é o patrão dele. Patrão em que sentido? Porque é você que colocou ele dentro daquela empresa, dentro daquele Estado. Então, a função dele é trabalhar para você e para as outras pessoas que o colocaram ali. E a gente tem uma mania de inverter os papéis. A gente acha que o dono daquele Estado são eles, e não a gente. Então, da mesma maneira que a gente tem o poder de colocá-los lá para trabalhar, a gente tem o poder de tirá-los de lá. Se eu sou dono dessa empresa, eu e os milhões de cidadãos que existem, né, se nós somos os donos dessa empresa, nós temos o poder de colocá-los e de retirá-los. Somos nós que vamos avaliar o trabalho que eles exercem lá. E a gente tem uma mania de inverter os papéis, de inverter os valores, e esse é um grande erro nosso. E esse grande erro está no fato da gente não falar sobre política, da gente não ter interesse sobre. O que faz essas pessoas se manterem lá sem fazer nada é elas se aproveitarem do fato das pessoas não quererem falar sobre o assunto e não terem conhecimento. Se a população não tem conhecimento sobre, ela vai fazer muito facilmente aquilo que eles chegarem e disserem para elas, porque elas vão se convencer facilmente. Então, tá aí um dos motivos muito mais interessantes da gente falar sobre política, né? Da gente conversar sobre. E aí tem uma outra charge que faz uma sátira sobre a reforma política, em que os políticos estão pensando em eliminar o eleitor, né? Porque ele é uma figura abominável. Ele é, digamos assim, uma figura que só interessa no momento da eleição. Depois disso, o eleitor não interessaria mais em nada, porque ele não participa da vida política, né? Ele não teria interesse em nada do tipo. Então, vamos lá. De forma geral, a política, ela está... Gente, se vocês quiserem perguntar, viu? Deixem eu falando sozinha, não. Tô falando sozinha que faz tempo. A política, de forma geral, ela está em todos os lugares. Então, vocês já devem ter falado em política da empresa, política da escola, política da família. Se a sua família se organiza para conversar e decide regras do que não pode, do que pode na sua casa, então ali existe uma política familiar. Sua mãe diz que você sai de casa, mas 10 horas você tem que estar em casa. Isso é uma lei política da sua família, certo? Então, a política ela vai estar presente em todos os momentos e em todos os locais que você circula, em todas as instituições que você participa, familiar, escolar, da igreja, tudo isso existe política, tá, gente? Porque ela é uma forma de organizar a nossa vida, de tornar ela com mais sentido, digamos assim. Então, a gente não foge dela, que fique claro isso para vocês. Então, o que seria o Estado moderno? Você vai falar? Não, só queria dizer também, tipo, quando a gente vai sair, se organizar com um grupo de colegas para sair aí, tal hora a gente vai para tal lugar, volta tal hora também, né? Isso. Gente, o momento político mais conflituoso que vocês vivem é quando vocês saem comigo de vocês vão decidir como é que fica o pagamento da conta. Que falta todo mundo entrar em briga para ninguém pagar diferente de ninguém. Aquele momento ali é uma conversa política. Alguns fogem. Alguns fogem, né? Como a gente vê pessoas... Eu fujo demais. Na hora que vem a conta, eu vou pro banheiro. Olha aí, ó, tá vendo? Então, a gente, do jeito que isso acontece na política estatal, isso acontece na nossa política cotidiana, né? Quando tá lá, a conta deu 50 conto, e aí foi 5 amigos lá, R$10 para cada um. Aí, um não tem trocada, aí fica cada um ali somando bem direitinho para ninguém pagar mais do que o outro, para ninguém sair pagando a mais. Se o seu colega diz que não tem dinheiro, você já diz para ele não ir. Então, tudo aquilo dali é uma discussão política, certo? A gente não foge dela de maneira nenhuma. Mas o que seria o Estado moderno, né? Esse Estado moderno, ele surge como representação, um modelo de organização da vida social, que vai surgir primeiramente na Europa, com a separação, né, com a separação do regime feudal. É quando a gente
começa a se organizar de maneira diferente. Trazendo a história para cá, né, a gente pensando no sentido histórico, as grandes revoluções que marcaram a modernidade, como a Revolução Francesa e Industrial, foram muito significativas para afirmar o Estado moderno, né? Para dizer qual seria a função do Estado e o que ele significa de fato. Então, todas essas grandes revoluções, né, que aconteceram na Europa, elas foram significativas para esse modelo de vida social surgir, e é o que a gente vive até hoje, né, e está enquadrado até hoje. E aí a gente vai ter como grandes primeiros representantes de se pensar o Estado e a vida política, os contratualistas, que são filósofos, mas também são autores utilizados tanto na história, vocês já devem ter visto, como também são autores utilizados na sociologia, quando a gente está falando de Estado moderno. Então, são 3 caras que são de suma importância para a gente pensar o Estado moderno e a política. E aí, eu trago primeiro para vocês, né, como maneira de revisão. Não vou me ater muito a eles, mas até porque eu já sei que o Santiago trabalhou muito bem com vocês estão super afiados para a prova. O primeiro deles é o Thomas Hobbes, né, e aí cada um desses contratualistas vão falar sobre o estado de natureza do homem, né, sobre a natureza do homem e sobre o modelo de Estado ao qual eles defendem. Eles são conhecidos como contratualistas, porque todos eles vão defender a ideia de um contrato social, e esse contrato social, ele é feito entre 2 instâncias, e eu queria que vocês me dissessem quem são as 2 instâncias que fazem parte desse contrato social. Vamos lá? Não é pergunta... Arrocha, galera. Faz teu nome. Não é uma pergunta sem resposta, tá? Muito pelo contrário. Vamos lá. Quem são as 2 partes que fazem, né, que compõem esse contrato social? O momento de errar ainda é esse, viu? Na prova, não. Você vai falar, vai responder? Vamos lá, povo corajoso. Olha o medo, hein? Será que eu vou ter que oferecer um ponto, pelo amor de Deus? Aí, ó, política corrupta. Porque se você aceitar ganhar um ponto para responder, gente, você está tendo um pensamento muito mesquinho, lá da politicagem. Vamos lá? Quem é que Vamos lá, gente. Todo contrato tem 2 partes. O contrato social, quais são as partes? O governo, sei lá, quem está ali presidindo. Como é? Não escutei, falou muito baixo. Eu acho que é o povo e quem está ali para representá-lo. Mais ou menos. Digamos que mais ou menos isso. As 2 partes que estariam compondo esse contrato seriam o indivíduo e o Estado, né? Mas aí, não é que o que você me falou está errado, tá? Eu só estou querendo trazer, assim, de uma forma mais geral. Quando a gente pensa nesse contrato social, nós estamos falando de um contrato que é feito com os indivíduos e com o Estado. Só que o Estado, como você falou, ele vai ter lá as pessoas que representam ele, tá? Eu só não queria especificar nesse sentido porque há críticas de alguns autores em relação à palavra representatividade. Mas aí vamos lá. O que o Thomas Hobbes fala sobre o estado de natureza? Para ele, o homem ele é um ser naturalmente egoísta, né? Pois ele coloca o bem do outro sempre em segundo plano. A gente sempre vai pensar em nós mesmos primeiro, para depois pensar no outro. Se eu estou bem e eu ver que aquele momento ali é confortável para mim, aí é que eu posso vir a pensar se o outro está vivendo tão bem quanto eu. Então, na visão desse filósofo, a gente é naturalmente egoísta, naturalmente sempre vai pensar na gente primeiro. E aí, a vida no estado de natureza, ela seria violenta, pobre e curta, justamente por isso. Por a gente ser egoísta, a gente estaria o tempo inteiro pensando na gente e a vida com as outras pessoas se tornaria quase que impossível. E a violência, ela seria uma característica forte do homem no estado de natureza, vivendo com outros homens. E aí a gente traria o pensamento dele, que é muito famoso, que é o fato do homem, né, viver sempre em um estado de guerra, de um contra todos, né, todos contra todos, na verdade, justamente por a gente ter esse pensamento egoísta. E é dessa afirmação que o Hobbes fala
que vai surgir a necessidade da criação de uma instituição que regulamentaria ou iria regularizar o comportamento do indivíduo. E aí o Estado, ele surge justamente para que esse medo das pessoas viverem com as outras pelo estado de guerra o tempo inteiro está ali, seria o Estado aquele que iria apaziguar tudo. Então, o medo das pessoas levaria à criação do Estado. Porém, para que o Estado existisse, as pessoas precisariam abrir mão da sua liberdade e concordar em aceitar e a obedecer tudo aquilo que o Estado criasse. E aí o Hobbes vai dizer que para o Estado existir, precisa que uma pessoa represente esse Estado. E aí o Thomas Hobbes vai defender a ideia de um Estado absolutista, em que o poder deve estar centrado na mão de uma única pessoa, e essa pessoa seria responsável por regulamentar a vida de todas as outras, né, com a criação das leis para garantir a paz, né, para que ninguém entrasse novamente em um estado de guerra, né, as pessoas se matando para conseguir aquilo que querem, porque a sua natureza, né, é de fazer isso. Então, o Hobbes dizia, né, afirmava, que a gente deveria entregar a nossa liberdade de decisão, que é uma liberdade natural. Todos nós nascemos livres enquanto indivíduo. Só que a gente não sabe lidar com essa liberdade, a gente não sabe usar ela. Então, a gente precisaria entregar essa liberdade para alguém que representaria o Estado, e essa pessoa é que regulamentaria a nossa vida, tá? Segundo Hobbes, o quê? Deixa eu ver aqui. Então, segundo Hobbes, um Estado é ditatorial. Eu não usaria essa palavra, mas para o Hobbes, o Estado ele tem que ter um poder absoluto. Não seria governado por diversas pessoas, mas o Estado ele deveria ser governado apenas por uma pessoa. E essa pessoa deveria ser a figura do rei, até porque a época dele, né, era ainda uma época de poder absoluto. Então, ele defendia realmente a figura do rei como aquele que deveria ter em mão a liberdade de todas as outras pessoas, e o rei seria o responsável por decidir o que seria bom para cada um, tá? Era a melhor forma de viver em sociedade, de viver em um Estado? Não. Isso foi comprovado pela história que não era, né? Mas era uma forma de manter as pessoas sem se matarem, e de manter as pessoas convivendo em sociedade de alguma maneira, mesmo que o rei saísse em vantagem em relação a todos, tá? Mas isso era uma, digamos assim, que foi a primeira maneira de se pensar uma organização do Estado, né? Primeira. E aí, portanto, ela não vai ser a melhor, ela vai se adaptando. Mas deu para entender? Só para te dizer que nós temos 5 minutinhos aí. Tá, é que eu falo muito, né? Mas, enfim. O John Locke, que é um outro contratualista, ele vai dizer que a natureza do homem, né, está ligada ao fato de que o homem ele é bom, só que ele vai fazer guerra para defender a propriedade privada. E aí o John Locke ele vai atribuir o controle das liberdades individuais à defesa da propriedade privada. Primeiro, o Locke ele vai analisar um contexto em que a propriedade privada ela surge, né? O que é essa propriedade privada? São os bens que cada um de nós adquirimos. Então, o Estado, na visão do John Locke, ele surge para poder... ele surge como um juiz, para que ele possa proteger a propriedade privada de cada um, para que as pessoas elas não entrem em conflito, né? O Estado ele entra para regulamentar a vida da sociedade, criando leis. Então, o indivíduo ele deve viver em sociedade, obedecendo às leis que são criadas pelo Estado e por aqueles que representam o Estado. Só que essas leis, na visão do John Locke, elas devem ser para todos, tá? Todos devem obedecer às leis, e não apenas alguns. E esse Estado, no caso, o cidadão, ele entregaria a sua liberdade ao Estado, mas ele entregaria para que o Estado, em troca da entrega da sua liberdade, garantissem leis para que todo mundo conseguisse viver, digamos assim, a partir das mesmas ordens, a partir das mesmas questões. Então, o John Locke ele era contrário a qualquer tipo de poder absolutista, então ele discorda, por exemplo, do que o Hobbes vai colocar, né? E ele defende o Estado liberal. Se a gente for pensar uma democracia, o Hobbes ele defenderia, né? Defende uma democracia representativa, né?
em que o Estado deve ser composto por pessoas que vão representar os outros indivíduos, e ele funcionaria através das leis que são criadas por essas pessoas, né? Então, já que ninguém é bom juiz de si mesmo, a gente precisaria de um juiz para tomar decisões por nós, que é justamente o Estado, através dos seus representantes, tá? E o Rousseau, ele vai colocar, né, que o estado de natureza do homem que ele é bom, mas ele vai ser corrompido pela propriedade privada. O Rousseau, ele é muito crítico em relação ao Estado liberal, ele não concorda com a propriedade privada e essa vida do Estado burguês, né? E aí o homem, ele é essencialmente bom, mas ele acaba sendo corrompido pela vida em sociedade, nesse sentido burguês, né? E aí o Rousseau, ele vai defender que o Estado, ele deveria ser democrático. Só que o poder do Estado, ele não deveria estar nas mãos de outras pessoas, ele deveria estar na mão do próprio povo, porque o poder emana do povo. Então, se eu fosse dizer para vocês que tipo de política o Rousseau defenderia, eu diria que uma democracia direta, né? Em que os cidadãos, eles participariam da vida política de forma direta, né? Seria o cidadão que criaria as próprias leis, que estaria interessado na vida política, que tomaria as decisões que seriam melhores para todos e não os representantes. O Estado, ele deve existir, as leis devem existir, mas não são os representantes que vão decidir o que é melhor para mim, certo? Somos nós, enquanto povo, que decidimos em conjunto o que é melhor para todos nós, tá? Então, ele discorda dessa representação política. Essa é a grande diferença do Rousseau para o John Locke. Enquanto o John Locke defende que o Estado tem que ter pessoas que nos representem, o Rousseau vai defender que o Estado, ele deve ser tomado, todas as suas decisões, pelo povo, né, em conjunto. A gente, todo mundo junto, é que deve decidir o que é melhor para todo mundo, e não outras pessoas. Então, essa é a diferença maior, tá? E aí eu trago só essa pergunta para vocês, né? É possível viver uma conduta política sem a ética e sem a moral, né? Dá para falar de política sem falar de ética e sem falar de moralidade? E aí fica uma reflexão aí filosófica cotidiana para vocês. A política limpa, correta, digamos assim, ela precisa estar caminhando junto com a ideia que a gente tem sobre ética e sobre moral, né? O que significa ela? Ela tem que estar caminhando com valores, não dá para se fugir disso. Se vocês tiverem alguma pergunta, esse é o momento, tá? E aí vocês podem me perguntar alguma coisa, se der tempo, né? Eu não sei. Espero que eu tenha ajudado, Santiago. Ave Maria. E aí, gente, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? E aquela que a Gleice respondesse a pergunta que eu fiz no começo da aula. Aquela lá do começo, não esqueci, não. Você me perguntou se a antropologia faz parte se tem uma licenciatura para ela, né? Tipo isso. Não, é porque eu tenho muita vontade de cursar a licenciatura em História, né? Aí eu vejo muita gente desses outros cursos de licenciatura, tipo de do Santiago, né? Que é filosofia, licenciatura em filosofia, dizendo que ela é bem importante. Ela realmente é tão importante assim para a licenciatura? Assim, a antropologia ela é uma ciência social. Aqui na nossa região, ela não tem uma graduação específica de antropologia. A gente não vai ter, tá? Aqui no Ceará nem tem, eu acho. Existem poucos estados brasileiros que têm uma graduação de antropologia. Mas praticamente, gente, eu vou ser bem ousada em arriscar e dizer esse negócio. Praticamente todo curso de graduação vai ter uma disciplina de antropologia, certo? Se não for de antropologia, vai ser alguma disciplina sobre ciência política, sobre sociologia, sobre filosofia. São disciplinas que você não foge. Então, eu vou fazer direito. Pode ter certeza, você vai aprender sobre antropologia lá. Por que a gente aprende sobre antropologia? Porque a antropologia ela é a ciência que estuda o ser humano enquanto um ser que vive dentro de uma cultura e dentro de uma sociedade, tá? A gente vai estudar os comportamentos humanos no sentido social, antropológico, no sentido do homem enquanto um ser cultural dentro da antropologia. Então, ela é importante para qualquer curso. Na engenharia vai ter, na ciência da computação, todo curso que você imaginar vai ter antropologia. Então, você não foge dela. Agora, se você quiser fazer um curso para aprender antropologia, aí aqui, aonde a gente vive, né, aí vai ter que fazer ciências sociais.
Aí você vai ter que estudar ciência política, sociologia e antropologia, como eu fiz. Se você quiser depois caminhar para antropologia, aí você faz igual eu, né? Um mestrado na área. Ou uma especialização, né? Uma pós-graduação, especialização. Mas ela vai estar presente em todos os cursos, porque é quando a gente estuda o homem enquanto um ser cultural e um ser que produz, que deixa produto em sociedade, tá? A arqueologia, né, que estuda aí os objetos que foram deixados pelo homem ao longo da sua vivência em sociedade, ela é importante, mas ela estuda os objetos que o homem deixou para trás, e ela demonstra a história do homem. A antropologia, ela vai estudar o homem na sua história, não através dos objetos, mas a partir do que ele deixou como conduta, como comportamento, como lei, que dão significado à vida dele em sociedade. Então, tudo que a gente faz o tempo inteiro, todos os dias, é antropologia, eu diria para vocês. Ficou claro? Deu para entender, mais ou menos? E aí, Pablo, deu certo? Deu sim, respondeu a minha dúvida. Obrigado. Gleiciane, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui, você ter tirado aí um pouquinho do seu tempo. Agradeço também os meninos que ficaram aqui até o final, tá certo? E quem quiser conversar um pouquinho mais com a professora Gleiciane, é só procurar ela no Instagram, viu? Aí vocês perturbam ela bastante. Gleice, obrigado. E estou aqui à disposição, viu? Gente, semana que vem, prova. Vamos ver como é que vocês se saem. Plantar o Santiago, a nota de vocês foi boa. Obrigada, gente, por ter ficado, viu? Obrigada pro Santiago. Mais